Olá, seja bem-vinda a mais o Super Saudável. É sempre um prazer ter você conosco, caminhando juntos em direção a uma melhor qualidade de vida e buscando sempre o desenvolvimento pessoal. E o programa de hoje vai dar continuidade à última pauta sobre a personalidade e as suas características, com a psicóloga Natália Basílio falando sobre os transtornos da personalidade, como lidar com eles e o seu tratamento. Porque se você recebe saúde na mente, o físico e o social também vão receber. O Super Saudável já começou? Vem comigo! Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Scan Diagnóstico por Imagem oferece a vocês os mais modernos aparelhos em diagnóstico por imagem, mamografia digital, raio-x digital e ressonância nuclear magnética. Exames processados pelo que há de mais atualizado. Você conta também com uma equipe de especialistas em radiologia altamente preparados. Para sua comodidade, atendemos a diversos convênios de 7 às 18 horas. Scan Diagnóstico por Imagem, Rua Deputado José Augusto Ferreira Filho 95, telefone 3322-5999. Você não vê a colheita de flor de narciso nos campos da França, mas sente que a fragrância tem uma personalidade única. Você não vê a incansável pesquisa para criar fórmulas de longa duração, mas sente que o batom deixa seu sorriso lindo o dia inteiro. Você não vê a fragrância envelhecendo em barris de carvalho, mas sente que ela tem algo a mais. A beleza não é só o que você vê, é o que você sente. O Boticário. Acredite na beleza. No último programa nós falamos sobre a personalidade, que é o elemento que nos torna seres únicos em meio a este mundo. Ela diz respeito às características pessoais de cada um de nós e está em constante desenvolvimento ao longo da vida de forma positiva ou negativa, e a psicóloga Natália Basílio nos auxiliou a encontrar os nossos traços de personalidade e como desenvolvê-los de forma positiva, porque quando nos conhecemos bem e aprendemos a nos desenvolver de forma saudável, nós colhemos frutos muito bons em todas as áreas da nossa vida, principalmente nos relacionamentos, que é uma riqueza para nós. Hoje, dando continuidade ao tema, nós vamos falar sobre os transtornos da personalidade. E a Natália vai falar sobre as características dos transtornos e a sua forma de tratamento. Ei, Natália! Olá, Zé, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Natália, vamos relembrar para o pessoal de casa o que é a personalidade? Vamos, Zé. No último programa, nós falamos que personalidades são um conjunto de características psicológicas que influenciam diretamente na forma como nós pensamos, nós sentimos e nos comportamos. Também colocamos sobre os traços de personalidade, que são padrões habituais de pensamento, emoção e comportamento. Onde eu gostaria de, nesse momento, fazer uma correção para o pessoal de casa. No último programa eu coloquei como característica do introvertido como se ele fosse otimista, mas na verdade é o contrário, ele é pessimista e o extrovertido que tende a ser otimista. E falamos também que tanto um quanto o outro pode se desenvolver de forma positiva, né? Exatamente. O pessimista pode desenvolver, né? Sim. Uma característica otimista, né? Sim, em relação a habilidades sociais, que nós trouxemos também. Agora, e sobre os transtornos? Vamos falar
sobre as características. Os transtornos de personalidade são um padrão persistente de experiências tanto internas quanto comportamentais que se desviam acentuadamente da cultura do indivíduo. E elas vão afetar diretamente em duas ou mais áreas, como a cognição, a afetividade, interação, relação interpessoal e também na emoção. A cognição, por exemplo, é o ato de aprendizagem, né? Exatamente, pensamento, está muito voltado para isso, né? Afeta os relacionamentos interpessoais, a forma que amamos as pessoas. Sim, a forma como lidamos com as pessoas também. E também como característica, esses padrões, eles não são específicos, pontuais. Em um determinado momento a pessoa age de uma forma, em outra situação de outra forma. A pessoa sempre vai agir daquela forma. São padrões rígidos, como inflexíveis, estáveis, que tendem a se manter ao longo da vida. Se não forem interrompidos. E as causas? Sim, as causas, quando a gente fala de transtorno de personalidade, tem uma predisposição genética, mas, além da predisposição genética, né, pode ser por doenças como circuitaria a nível cerebral, né? Mas também o que influencia muito em relação à infância, negligência, maus tratos, abuso sexual, abuso emocional, abuso físico, está muito ligado com o transtorno de personalidade. Influencia muito. Agora, há algo que o pessoal de casa deve ficar atento em relação aos transtornos da personalidade, Natália? Sim. Voltando um pouco em relação às características, o transtorno de personalidade, ele começa a surgir na adolescência ou início da vida adulta. E às vezes até antes dos 15 anos já aparecem alguns sinais, alguns traços, tá? Apesar que o diagnóstico ele só é fechado na fase adulta. E também, como há uma dificuldade muito grande em seguir normas sociais em relação a essa questão cultural, quando o indivíduo tem, né, transtorno de personalidade, causa um prejuízo muito grande em relação ao meio, em relação a questões de trabalho, relação profissional, né, relação afetiva, de uma forma geral, causa bastante prejuízo. Desentoando com a sociedade, com o meio onde vive. Sim, e até interessante, Zete, porque as pessoas que têm transtorno de personalidade, elas não costumam se perceber, porque é uma forma, é o jeito dela de ser. Elas não veem, né? Não, então assim, quando chega ao tratamento, muitas vezes é porque algum parente ou as pessoas estão muito incomodadas, está causando muito prejuízo. Aí que buscam ajuda, na maioria das vezes. E eu espero que o pessoal de casa, que esteja assistindo esse programa, fique atento para não se rotular, não rotular as pessoas pelas características que estão sendo trazidas aqui. Porque é tudo de uma forma muito breve, muito resumida. É apenas a nível de informação, para as pessoas ficarem cientes dos transtornos de personalidade. De forma alguma, sim, de não forma está alguma. acontecendo aqui um diagnóstico, um tratamento. Sim, exatamente. Né? É uma informação, um conhecimento que está sendo passado. Né? Exatamente. Identificando algo, procurar um profissional. Sim, tanto uma ajuda psiquiátrica como psicóloga também. Psicológica, desculpa. Agora, Natália, hoje existem quantos tipos de transtornos? Olha só, Zete, hoje, dentro do DSM-5, que é a última atualização do Manual de Transtornos Mentais, que é muito utilizado, tem-se 10 transtornos de personalidade e 3 que são identificados sem causas específicas ou médicas. Dentro desses 10 transtornos de personalidade, eles são subdivididos em 3 grupos, pelas suas características. No grupo A, nós temos o transtorno de personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípico. No grupo B, nós temos os transtornos de personalidade antissocial, borderline, histriônica e o narcisista. E no grupo C, nós temos os transtornos de personalidade que são evitativo, dependente e transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. São muitos, né? Sim. São muitos. E a gente agora vai para um rápido intervalo e logo depois a Natália vai falar sobre os mais comuns.
Vamos falar sobre os mais comuns, né? Porque nosso tempo, infelizmente, é um pouco limitado. Então, a gente vai falar sobre os mais comuns, as características, como tratá-los, né? Voltamos já! Scan Diagnóstico por Imagem oferece a vocês os mais modernos aparelhos em diagnóstico por imagem, mamografia digital, raio-x digital e ressonância nuclear magnética. Exames processados pelo que há de mais atualizado. Você conta também com uma equipe de especialistas em radiologia altamente preparados. Para sua comodidade, atendemos a diversos convênios de 7 às 18 horas. Scan Diagnóstico por Imagem, Rua Deputado José Augusto Ferreira Filho 95, telefone 3322-5999. Indo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Você não vê a colheita de flor de narciso nos campos da França, mas sente que a fragrância tem uma personalidade única. Você não vê a incansável pesquisa para criar fórmulas de longa duração, mas sente que o batom deixa seu sorriso lindo o dia inteiro. Você não vê a fragrância envelhecendo em barris de carvalho, mas sente que ela tem algo a mais. A beleza não é só o que você vê, é o que você sente. O Boticário, acredite na beleza. Já estamos de volta ao Super Saudável e hoje dando continuidade ao tema do programa anterior, onde falamos sobre a personalidade, os traços da personalidade, como desenvolvê-los de forma saudável. E hoje a Natália Basílio está falando sobre os transtornos da personalidade e a forma de como tratá-los. Natália, no final do primeiro bloco nós falamos que há vários tipos, né, de transtornos da personalidade. Nós falamos também sobre as causas, né, que geralmente elas são genética, o estilo de vida, algumas doenças, anomalias no cérebro, né? Sim. Também que maus conta tratos. Muito os maus tratos ou a negligência no cuidado com as crianças, sim, né? Enfim. E já que são vários os tipos e o nosso tempo é limitado, eu vou pedir que você fale dos mais comuns, dentre esses 10 que você citou. Vamos falar dos mais comuns que acometem a sociedade e você escreve o artigo completo, a gente posta na fanpage do programa para o telespectador receber o conteúdo completo, ok? Tudo bem. Então, vamos falar sobre os tipos mais comuns. Quais são eles? Por exemplo, o antissocial. Olha, o transtorno de personalidade antissocial há um padrão de desvalorização total em relação ao outro. Então, assim, o indivíduo que tem esse transtorno, ele não se importa, né, com o que faz em relação ao outro. Ele tende a ser ter um nível de irritabilidade muito grande, de agressividade muito grande. Uma dificuldade muito grande de seguir normas sociais. Então, assim, há muitas prisões. Emocionais? Não, muitas prisões mesmo, por causa das normas sociais, que ele não consegue se adequar. Sim, por causa das normas. E também em relação à briga, costuma brigar muito. E há uma total falta de remorso, né? O que é um agravante. É até considerado, assim, muitas pessoas falam, utiliza-se também, né, o termo de sociopata ou psicopata dentro do transtorno antissocial. Quando a pessoa faz um tipo antissocial. De maldade, um ato, né, ruim contra a pessoa e não sente remorso nenhum, né, no caso do antissocial.
há uma falta mesmo de remorso e costuma iniciar esses comportamentos a partir dos 15 anos, em alguns casos até mais cedo, a gente percebe hoje. E o borderline? Há uma instabilidade emocional muito grande, né? E um vazio crônico enorme que a pessoa sente. Então, mesmo estando com a vida perfeita, ela não está satisfeita. E como há uma instabilidade emocional muito grande, as pessoas que têm esse transtorno costumam ter relacionamentos afetivos muito breves, porém muito intensos. Trabalho, costuma trocar muito de trabalho. E há um agravante em relação a esse transtorno também, porque as pessoas tendem a ter muito... As pessoas costumam ter, em relação a comportamentos autodestrutivos, às vezes uma compra em excesso de uma vez. Às vezes uso de drogas, abuso de álcool e também em relação ao suicídio, tentativas de suicídio. Às vezes até chegam ao ato mesmo. E muitas vezes quando chega em relação ao ato de suicídio, não é planejado. Costuma ser no calor da emoção, na impulsividade, tá? Histriônica. Então, uma pessoa que tem esse transtorno, que é o transtorno de personalidade histriônico, ela costuma ser muito vitimizada, né? E tem uma necessidade muito grande de chamar atenção. Então, assim, muitas vezes utiliza da aparência física, às vezes utiliza, assim, dentro de grupos sociais, como quer chamar muita atenção, utiliza até de questões mais sexuais, comportamentos mais sexualizados, se expõe. E por isso costuma ser muito sugestionável essas pessoas. Obsessivo-compulsivo? Então, é importante fazer uma diferenciação para o público que está em casa, porque há o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e o transtorno obsessivo-compulsivo. No caso do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, o padrão ele é muito mais exigente do que o chamado de TOC, que eu disse agora. Então, o sujeito ele tem uma inflexibilidade muito grande, prioriza-se muito a relação de trabalho. E assim, como é tudo muito meticuloso, há uma exigência muito grande, às vezes ele se perde numa tarefa. Ele se perde tanto nos detalhes que não consegue atingir o objetivo. Muito perfeccionista, totalmente focado no trabalho. E o momento de lazer é deixado de lado. Então há um prejuízo muito em relação ao social, porque ele foca muito no trabalho. E até questão financeira. A pessoa tem em mente assim, juntar muito dinheiro. Então às vezes tem uma condição financeira bacana, mas até de forma miserável para juntar. E até a questão de acúmulo. Sim, a questão de acúmulo. Às vezes não tem um bem material, não tem valor emocional nenhum, não tem valor aquisitivo, ele não consegue jogar fora. Então é um transtorno também bem sofrido. Dependente? Então, transtorno de personalidade dependente. Nesse caso, a pessoa que tem o transtorno, ela, como o próprio nome diz, se torna muito dependente do outro, mas é extremamente dependente. Porque todos esses transtornos, pessoal, que está sendo trazido aqui, eles trazem muito prejuízo. É muito prejuízo social na vida da pessoa, né? Porque são padrões rígidos de comportamento que costumam se ter. E dentro desse transtorno... Mas, no caso... todos os transtornos roubam o prazer da relação livre, interpessoal, a troca, a doação, né? É uma prisão. Sim, né? E como eu trouxe anteriormente, né? A pessoa não se percebe, é a forma dela de ser. Então, assim, traz muito mais prejuízo, se for a nível consciente, para as pessoas que estão ao redor, nível social. Por isso nós estamos falando sobre os transtornos, porque é necessário que, antes do autoconhecimento, essa identificação, né, de alguma característica, porque é necessário entender
o próximo, de repente identificar uma característica em si próprio, né? De acordo aqui com o nosso papo, você vai se autoanalisando. Isso tem trazido um prejuízo para mim no meio onde eu vivo? De repente vem um parente, um amigo, né? Você lembra não de forma julgadora, mas de forma de análise, com amor, né? Visando sempre o crescimento. Nosso propósito é levar qualidade de vida, transformação, vida saudável, qualidade de vida emocional, porque é maravilhoso. Ninguém é perfeito, né, Natália? Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui em desenvolvimento, nós precisamos nos desenvolver sempre, né? E primeiro é necessário aceitar que há uma necessidade, identificá-la, né? E agora são vários transtornos, né, Natália? Até voltando, porque em relação ao transtorno de personalidade dependente, né? Porque tem muitas características também. A pessoa ela tem um nível de dependência tão grande que ela não consegue fazer coisas básicas, cotidianas do dia a dia. Ela sente uma necessidade de ter o outro muito grande. Então, ela não sente autoconfiança em si, né? E como é um padrão também de grande sofrimento, causa um prejuízo enorme em relação às relações sociais, né? Porque sempre tem alguém no sentido alimentando aquele sintoma, porque ela precisa de outro, ela não consegue se perceber dando conta, sabe? De agir sozinha. E atrapalha até a produtividade. Totalmente, totalmente. E quais são os melhores meios de lidar e de tratar esses transtornos? Olha, Zete, quando se fala de transtornos de personalidade, primeiro é necessário uma intervenção a nível psiquiátrico, com medicação. Tem que ter uma análise de um bom psiquiatra, se é necessário, quase sempre precisa-se de medicação. E posteriormente, nós precisamos de terapia, né? Terapias, porque não é só a terapia psicológica do consultório, a clínica, mas também terapia ocupacional, como por exemplo, né? Porque em terapia nós vamos trabalhar o quê? Não é uma forma de ser do sujeito? Não é uma forma de ser da pessoa? Então, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, a psicoeducação. Aquela pessoa ela precisa ter consciência daquele transtorno, o que é o transtorno, quais as características que o transtorno tem. Entender o que acontece com ela. Exatamente, para vir uma aceitação e ele começar a perceber o meio social onde ele vive, aonde está causando prejuízo. E então começar a trabalhar com ferramentas, formas mais funcionais para se ter uma qualidade de vida melhor, né? Aonde assim, por exemplo, às vezes começa com técnicas de manejo em relação à agressividade, compreende? Então assim, devagarzinho a gente caminha no processo terapêutico com o paciente que tem um transtorno de personalidade. Mas primeiro tem que ter uma aceitação sobre o transtorno, né? E perceber que ele não é o transtorno. O transtorno faz parte dele. É uma característica, Sim. não é a sua identidade. Exatamente, como em qualquer transtorno mental. É muito importante que a pessoa não se rotule e aceite aquela condição. Um exemplo simples. Uma dor de cabeça não é você, é um estado de dor. Exatamente. Simples, que Sim. vai passar, que pode ser tratada, que pode ser eliminada. Sim, a única característica que no transtorno de personalidade não vai passar. A pessoa tem o transtorno de personalidade, por isso trabalha-se com a aceitação. Para ela perceber as limitações e começar a trabalhar para desenvolver habilidades para que ela consiga ter um relacionamento melhor dentro do meio social dela e consigo mesma. E quando alguém percebe que uma outra pessoa que ela convive, um cônjuge, uma pessoa bem próxima, o pai, a mãe, o filho, né, o patrão, qual a melhor forma de lidar, né? Como agir? Sim. Olha, aí entra o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque, como eu disse anteriormente, não vamos diagnosticar, não vamos rotular,
Mas se está trazendo prejuízo no meio social, no meio familiar, é importante que tente um diálogo com a pessoa. Tente passar para ela o que está incomodando, até para perceber a rigidez. Se vai ter uma flexibilidade para, às vezes, mudar a forma de ser naquele momento, o comportamento, a atitude, né? Primeiro, uma conversa. Porque, assim, para a terapia acontecer, o paciente tem que querer, a pessoa tem que querer. Então, primeiro, nesse momento, percebeu, começou um incômodo muito grande, tentar conversar, ver se a pessoa aceita ir num profissional capacitado, um psicólogo, um psiquiatra, para aí perceber se realmente há um diagnóstico, né? Ou se são estados que a pessoa está passando, são passageiros. Ok, agora, Natália, há algo mais que você gostaria de acrescentar ao público sobre esse tema? Sim, eu acho interessante, Zete, nós fecharmos para o pessoal de casa que é muito importante, mais uma vez, não tentem diagnosticar através das características que foram passadas. Foi tudo de forma muito breve, didática. Então, teve alguma dúvida, percebeu algum incômodo na forma de ser, percebeu alguém muito próximo que está causando um desconforto grande em relação ao meio social, busque ajuda, porque o diagnóstico ele não é dado de forma simples. É um conjunto de informações que são coletadas para se dar um diagnóstico. Então, procure ajuda se for necessário, mas não tente, nesse momento, rotular. Porque há, Zete, uma tendência, eu percebo que, em meio ao meio social mesmo que nós vivemos, né, as pessoas, às vezes, vê no jornal alguma característica. Por exemplo, vamos pegar um transtorno, que é o transtorno depressivo. Aí a pessoa começa a ver o amigo chorando e viu no jornal que chorar demais tem depressão. Aí vai lá e fala com o amigo, olha, você está chorando demais, você está com depressão. Aí a pessoa já aceita essa rotulação e às vezes até inicia um quadro depressivo porque aceitou algo que não tem. Então, assim, às vezes é algo pontual, é um estado. Por isso, se tem dúvida, percebeu que os sintomas, os traços de personalidade estão se aflorando muito, está causando prejuízo, procure um profissional para fazer um diagnóstico correto, um tratamento correto, mas não tente em casa fazer isso sozinho apenas com o que está sendo trazido aqui. Ok. E você aí de casa? Ficou alguma dúvida? Provavelmente, né? Bom, o Super Saudável tem uma página no Facebook, tem o canal no YouTube, o canal da TV Sistec, o programa completo vai estar lá. A Natália vai fazer um artigo com todos os elementos, falando sobre todos os transtornos, mas como foi dito aqui, não se pode diagnosticar-se apenas porque a TV diz, a mídia diz, a internet diz. Não, isso é sério. Nós não precisamos tomar sobre nós algo que foi apenas lido, ouvido, né? É necessário uma anamnese, uma consulta, uma análise profunda para que aconteça o tratamento. E, acima de tudo, amar uns aos outros, né, Natália? Sim, nos aceitar como somos, aceitar o próximo, né? Sim. E cultivar os relacionamentos. @supersaudávelsuper é a fanpage do programa lá no Facebook. Você vai encontrar o artigo todo completo da Natália. Quer fazer alguma outra pergunta para ela? Liga para cá, 3329-0100, que ela responde aqui também no quadro Mente Saudável do próximo programa. Natália, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber. Obrigada, Acrescentou gente. demais. Que bom. E a nossa missão é levar conhecimento para levar qualidade de vida. Sim. Obrigada pela participação. Onde você atende mesmo? É na Avenida Catarina Cimini, número 80. Ok. E você, querido, fica agora com os comerciais dos nossos queridos patrocinadores que investem para que chegue até a sua casa qualidade de vida, para que você seja super saudável. Voltamos já. Você não vê a colheita de flor de narciso nos campos da França, mas sente que a fragrância tem uma personalidade única. Você não vê a incansável pesquisa para criar fórmulas de longa duração,
mas sente que o batom deixa seu sorriso lindo o dia inteiro. Você não vê a fragrância envelhecendo em barris de carvalho, mas sente que ela tem algo a mais. A beleza não é só o que você vê, é o que você sente. O Boticário. Acredite na beleza. O Super Saudável chegou ao final e eu espero que o conhecimento de hoje aqui passado possa ter acrescentado em você, ou talvez te despertado a buscar o autoconhecimento, uma melhor qualidade de vida, o desenvolvimento pessoal, porque uma mente saudável controla um corpo saudável, relações saudáveis, um ambiente de trabalho mais saudável e, consequentemente, uma vida desfrutada com mais leveza e alegria. Quer sugerir um tema para nós? Liga para o 3329-0100 e dá a sua sugestão. Segue a gente também lá no Facebook, @SuperSaudávelSuper, já aparece a logo do programa. É só curtir, convidar os seus amigos e ficar por dentro da programação. Tem o canal da TV Sistec, onde aparece também o playlist do programa Super Saudável. No YouTube é Super Saudável Zé de Silveira. Vários temas, escolha um, compartilhe, plante saúde na vida de quem você ama. Fique com Deus. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo Super Saudável.